IOF, toda essa conversinha que o governo levou esses dias, arrecadou mais 8 bi, tá legal? 8 bi nesse negócio vai, não vai. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reuniram com os líderes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir o IOF. O encontro acontece dias antes da audiência marcada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, para a próxima terça-feira. Moraes suspendeu os decretos presidenciais que aumentavam as alíquotas do imposto e também o decreto do Congresso que anulava o aumento às altas do IOF. Muito bem. Meu querido Diego Tavares, eu não estou entendendo mais nada no Brasil. Tá tudo de perna pro ar. O Supremo Tribunal Federal, que deveria dizer se é constitucional ou inconstitucional o decreto legislativo que suspendeu o aumento do IOF, suspende tudo e chama todo mundo para negociar, para conversar politicamente. O Supremo não tem por função resguardar a Constituição Federal e dizer tecnicamente o que viola a Constituição e o que não viola? Por que ele está fazendo uma composição, uma conversa entre os poderes? Essa não é uma ação política? Aí eu pergunto o seguinte, o Poder Executivo pode também lançar um decreto aumentando o IOF, dizendo que a finalidade é arrecadatória, quando esse imposto é um imposto regulatório e não arrecadatório? O imposto extrafiscal, que por isso não obedece à noventena nem à anualidade, quando o governo faz isso, ele não está tirando a constitucionalidade do decreto? Afinal de contas, há um desvio de finalidade. E o Legislativo? Agora o Legislativo discute se imposto tem que ser aumentado ou não ser aumentado. Quem tem que ver isso não é o Executivo? Eu não estou entendendo mais nada. É fogo no parquinho? Capês, fogo no parquinho e muita gritaria, né? Boa tarde a você, boa tarde ao Zagarino, ao Guilherme, à Thaís, a todos que nos acompanham nessa tarde de feriado, pelo menos feriado aqui no estado de São Paulo, né? Embora nós tenhamos audiência em todo o Brasil. Capês, existe uma disfuncionalidade muito clara entre os poderes e cada um desses capítulos dá mais munição política para crítica, inclusive críticas para todos os lados, né? Não só aquelas críticas de direita, críticas de esquerda, críticas ao Supremo, críticas ao Parlamento. Tá tudo errado no Brasil, realmente tudo virou uma bagunça. A respeito do IOF, de fato, existe sim um vício na questão da finalidade. O IOF, como você disse, é um imposto que se presta a regular a economia. Quando o governo declara expressamente que está aumentando a alíquota desse imposto para fomentar a arrecadação e tentar combater assim o déficit recorde que nós temos das contas públicas, existe uma questão aí que tem que ser, de fato, apreciada. Existe aí um problema de inconstitucionalidade. Não é essa a finalidade do imposto sobre operações financeiras. Agora, a seu turno também, o Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito que merece essa instituição, uma instituição que é necessária em um sistema democrático, marcar uma audiência de conciliação entre os poderes. Como se nós estivéssemos aqui falando de um divórcio, de um casal. Eu pensei nisso, parece uma vara de família. Exato. Reduzir o STF a uma vara de juizado especial, onde se debatem ali questões, enfim, não questões irrelevantes, mas questões evidentemente com menos importância do que a relação entre os poderes. Eu acho que isso de menor potencial ofensivo, vamos dizer. Exatamente. Muito, como bom criminalista que é, trazendo aqui os termos do direito penal, professor Capês. Mas, Diego, eu quero insistir com você. Vamos lá. O decreto legislativo que suspendeu o aumento do IOF, ele é válido porque o decreto que aumentou o IOF é inconstitucional? Por que o decreto que aumentou o IOF é inconstitucional? Porque ele deu uma finalidade arrecadatória, deu um desvio de finalidade a um tributo que não é arrecadatório. Então é inconstitucional. Ou o Poder Executivo poderia ter expedido um decreto aumentando o IOF e o Poder Legislativo não tem nada que se meter em questões de discricionariedade. Então, é um desvio de finalidade da atuação legislativa. Eu esperava que o Supremo dissesse, pode ou não pode, é constitucional ou inconstitucional. Então, essa linha sua que eu estou gostando, eu queria entender um pouco mais essa tua posição. Quer dizer, o Supremo acabou funcionando como um órgão de mediação, quando ele deveria ser um órgão técnico que proclama a proteção da nossa Constituição Federal.
Exatamente, Capês. Existem bons argumentos nessa discussão. De fato, o IOF ele pode ser alterado por decreto do Poder Executivo. Essa é a forma com que se altera essa espécie de imposto, que, como você disse muito bem, não tem por finalidade arrecadar dinheiro, não tem por finalidade encher os cofres públicos. É um imposto que serve para se regular a economia em determinados momentos. Acontece que, em dado momento, o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, veio a público e disse que essa medida do IOF fazia parte de um pacote de medidas para fomentar a arrecadação, para aumentar o dinheiro que entra na conta bancária do Estado brasileiro. Daí que vem o vício de finalidade. Não é para essa finalidade que existe esse imposto. A discussão é válida e, de fato, poderia ser travada no Supremo. Como você disse muito bem, acontece é que o caminho que o Supremo deu, a forma com que a questão tramitou no Supremo, com designação de audiência de conciliação, com agora essas conversas que estão ocorrendo, que até é salutar numa democracia que ocorram de fato, que os poderes amenizem aí essa crise, é aí que está o erro. Mas, de fato, caberia ao Supremo, nesse caso, só dizer, é constitucional, não é constitucional. Eu, como estudioso, operador do direito, estava curioso para saber se pode ou não pode. Agora eu não sei, vou saber o que é melhor dentro do entendimento político. Infelizmente, fiquei aí aguardando decepcionado. Mas, Diego, enquanto você falava, o Guilherme Câmara fazia um pampeiro aqui fora da Câmara e balançava a cabeça e falava que ele não concorda com nada disso e que o Supremo agiu com bom senso, que tem mesmo que compor as partes, tem que conciliar. E ele é polêmico por natureza, né? Eu não conhecia, hein? Mas ele veio aqui, discordou de todo mundo. Não é fraco, não. Assim que é bom, assim que nós gostamos aqui. É bom, né? Mas olha, Guilherme Câmara, porta-voz do governo com a palavra. Boa tarde a todos aqui, a todos os telespectadores, ouvintes. Eu não mexi tanto a cabeça assim dessa vez, para ser sincero, né? Mas assim, é aquela velha história, né? O próprio ministro da Fazenda, que é advogado, ele deu uma declaração dizendo que não é inconstitucional você fazer esse decreto. E é prerrogativa do presidente da República, sim, fazer esse decreto para fazer o aumento do IOF. Eu discordo no ponto que se refere a... que pode parecer uma briga de casal, mas acredito que é a função do Supremo fazer essa mediação num momento onde os dois poderes, o legislativo e o executivo, eles não conseguem se acertar de uma maneira que a gente não vê desde a redemocratização. Eu, sinceramente, não me lembro numa briga constante de tantos meses entre esses dois poderes desde que o Brasil voltou a ser uma democracia. Então, eu acredito que cabe ao Supremo, nesse momento, fazer essa mediação. Eu achei a solução encontrada pelo ministro Moraes muito positiva no sentido de achar uma solução, porque a gente precisa de uma solução para resolver esse impasse. Porque, lembra bem, o mesmo Congresso que derruba o decreto do presidente Lula em relação ao IOF é o mesmo Congresso que não quer abrir mão das emendas parlamentares. E aí o país é que fica nessa corda bamba, não sabe se arrecada, se não arrecada. Então eu acredito que a decisão do Supremo foi positiva, sim, especificamente do ministro Moraes. Muito bem. Meu querido Sérgio Zagarino, boa tarde. Você viu que o Guilherme Câmara já mudou o nome do ministro Fernando Haddad. Já batizou de Fernando Supremo Tribunal Federal Haddad, porque o Haddad disse que é constitucional, então é constitucional. Não sabia que era a função do ministro da Fazenda dizer o que é constitucional ou não. Queria ouvir você para, claro, polemizar, criar esse atrito gostoso de ideias com o Guilherme Câmara. Boa tarde, Capês, boa tarde a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes. Eu discordo um pouco do que o Diego estava abordando, muito em razão de que, na verdade, o decreto legislativo que foi editado pelo presidente da Câmara, ele é legal, ele é constitucional. E é isso que, sim, deveria ter sido avaliado pelo Supremo. Então, quando a gente tem a discussão, para você entender de forma muito simples, o governo criou um aumento de imposto, fingindo que não era aumento, está tentando enganar você que era apenas regulatório, mas que ia ajudar na arrecadação, é aumento de imposto. O governo aumentou o imposto porque ele não consegue cortar gasto, então a única solução do governo arrecadar é criando mais imposto, aumentando imposto. Tá? O governo não arrecada dinheiro de outra forma, senão com aumento de imposto. Pois bem, só que isso está acontecendo num cenário que Hugo Mota, atual presidente da Câmara, foi eleito presidente, lembrando, com 35 anos, com apoio de todo o mercado, com um discurso de austeridade fiscal. Tanto é verdade que ele, por inúmeras vezes, ele insiste em dizer: o governo
tem que ter responsabilidade fiscal. Essa história do arcabouço fiscal é muito confuso. A gente precisa apresentar uma proposta de redução de gastos. O ministro Fernando Haddad ainda não conseguiu fazer de forma concreta, por isso que o governo está nesse embate. Por quê? Porque da mesma forma que agora o presidente do Legislativo está dizendo que o governo tem que cortar gastos, o governo, que é o Poder Executivo, diz, meu filho, você tem 60 bilhões de emendas também, fica difícil. E é exatamente aí onde o nosso colega estava dizendo que existe um conflito muito grande, é uma falta de harmonia completa entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Só que isso não tem relação nenhuma com a questão técnica, que é aí onde você estava vindo, Capês, explicando. De forma técnica, o presidente pode editar um decreto e governar por decreto? Pode. Mas existe o Congresso Nacional, que ainda vivemos numa democracia, com a representatividade do povo, nós, que tem o direito de, primeiro, levar a discussão se o decreto é válido ou não, e segundo, se aquele decreto pode ser derrubado por outro decreto. Porque quem manda mais numa democracia é o povo, e não o presidente. Portanto, o decreto que foi promulgado, editado pelo presidente da Câmara, ele é válido. E quando ele foi questionado no Supremo, o Supremo deveria ter feito uma única coisa: ter confirmado se o decreto do presidente da Câmara era válido ou não para derrubar o decreto do presidente. Era isso. Não abrir essa mesa de negociação, porque o Supremo Tribunal Federal não é ou não deveria ser um órgão político. E tem se demonstrado um órgão político há muito tempo. Eu já vi, inclusive, durante a semana, entrevista de ministro dando opinião sobre IOF. Ah, mas por quê? Porque foi questionado pelo jornalista. É dever do jornalista, eu concordo. Só que não é dever do ministro responder de forma parcial acerca de um fato que ele vai julgar. De novo, o STF, ele é um dos supremos de todo o mundo que tem a maior quantidade de causas. O STF vai discutir tudo no Brasil? Será que é esse o papel dele? Será que o papel dele dessa vez não deveria ter sido só julgar, ao invés de ter aberto essa mesa, essa rodada de negociação, que é o que está acontecendo agora? Quando você pega o ministro da Fazenda, a presidente do partido, que é agora a Relações Institucionais do governo, tentando abrir um diálogo com o Poder Legislativo, será que eles não estão antecipando o que vai acontecer nessa audiência de conciliação que vai ser feita com intermediação do Supremo? Tá tudo errado, Capês. O Brasil tá de ponta cabeça e a gente tem aí 1 ano e meio até as próximas eleições para entender como é que a gente vai conseguir mudar esse cenário. Aliás, pela oportunidade, essa semana teve um programa direto ao ponto com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção de São Paulo, que é o Dr. Leonardo Sica. Foi um programa excelente em que nós debatemos a reforma do judiciário. Vale a pena, tá aí à disposição no YouTube aí para vocês acompanharem. Mas ela está aqui, advogada competente, bem-sucedida, combativa, mulher brava, elegante, bonita, não dá para brigar com ela, tá certo? Thaís Cremasco tá toda de vermelho hoje, claro, tá toda temática, né? E ela já vai pra cima, porque ele provocou. E eu vou te dar um combustível, que aqui a gente gosta de jogar gasolina na fogueira. O Congresso Nacional agiu certo, na minha opinião, suspender esse IOF. Mas se ele tivesse preocupação mesmo com o déficit fiscal, ele não abriria a mão dos 64 bilhões de reais de emendas parlamentares? Também tem uma coisa que a gente não passa pano para ninguém. Vem com essa conversinha de que quer colaborar, eu não sei qual foi a motivação. Desculpa, não sei qual foi a motivação. Eu concordo com o mérito do decreto legislativo, mas não sei qual foi a motivação. Eu sei que tem emenda parlamentar que está dando escândalo, tem muito rolo nessas emendas. 64 mil, o país não tá para gastar essa grana toda com emenda parlamentar. Então também não vem dar uma de herói, não. Aqui não tem vestais nesta história. Mas eu quero ouvir, porque ela ficou tão brava. Zagarino, não sei, quando você fala, faz aquele olhar, que se ela estivesse num júri, fuzilaria o promotor. Então, vamos com a palavra a defesa Thaís Cremasco. Obrigada, Capês. Boa tarde a todas as pessoas. E o aumento do IOF é estratégico. Foi pensado. E por que ele incomoda tanto? Porque ele bate no que muitas pessoas no Brasil, especialmente os privilegiados, têm medo, que é a justiça social. Né? O que nós estamos falando? De uma arrecadação de 20 bilhões e meio, que impactaria
o pequeno trabalhador, assalariado? Não, impactaria quem tem grandes fortunas. São essas pessoas que seriam impactadas com o IOF. Daí você vê as pessoas fazendo uma cortina de fumaça para demonizar e criar conflitos em uma decisão que é muito importante para o país. É importante para o 9º país mais desigual do mundo, que é o Brasil. Então, nós precisamos tratar o tema do IOF com a seriedade que ele merece. É muito importante que haja essa correção para o bem de todo o povo brasileiro. Então, não adianta a gente falar, o STF não deveria... Qual é o problema de sentar e fazer conciliação? Audiência de conciliação, oitiva, diálogo tripartite, diálogos entre os atores... é fundamental para a democracia. Nós estamos falando, e essa questão do IOF, Haddad, chamei Fernando de Haddad. Fernando. O meu xará, colega de faculdade. É, o seu xará. Estudamos juntos e que a gente brigava. Eu estava pela direita, ele pela esquerda, mas o Haddad é gente boa. Então, e essa questão do IOF é muito importante porque ele pode impactar, inclusive, de uma forma mais forte essa polarização no Brasil. Porque a partir do momento que o governo se coloca e está colocando institucionalmente que o IOF, a taxação, esse IOF é uma forma de distribuir dinheiro entre as pessoas, vai se criar uma narrativa de pobres contra ricos no nosso país. E daí que o negócio vai ficar pior ainda. Então, não existe problema em conversar, não existe problema em arrecadar 20 bilhões e meio a mais daqueles mais ricos que não contribuem de forma progressiva e justa em relação aos impostos. Olha, essa questão de jogar os pobres contra os ricos, não foi isso que a Thaís disse, mas eu estou pegando a temática. A questão de jogar os pobres contra os ricos me lembra tanto o Manifesto Comunista ultrapassado de 1848, em que a culpa é da burguesia, dos empresários, pela desgraça do proletariado. Como se o proletariado fosse uma camada uniforme e não composta por uma multiplicidade de profissões e funções variadas com interesses contrastantes. Eu lembro uma frase, o Guilherme Câmara, do Bertrand Russell, que dizia o seguinte: Karl Marx, ao propor a ditadura do proletariado, não queria o bem dos mais pobres. Ele queria a infelicidade dos mais ricos. Essa questão de jogar rico contra pobre, eu queria te ouvir, porque eu acho um discurso muito demagógico e oportunista. Pois o atual governo está há 18 anos no poder. Desde 2003, ficou 17 anos e meio no poder. A culpa é dos ricos ou do governo que não fez uma reforma administrativa até hoje que devia ser feita? Que não compatibilizou a distorção de salários no funcionalismo público, que esbanjou em isenções fiscais, sobretudo no governo Dilma, comendo 1/3 do PIB nacional, que não tem preocupação com o equilíbrio fiscal. É culpa dos ricos ou está na hora de parar de culpar os outros, sentar na cadeira e governar? Olha, Capês, eu vou começar pelo começo, como diria o outro, porque essa questão do Manifesto Comunista é muito importante falar, porque o comunismo hoje em dia, ele nada mais é do que um fantasma inexistente, como todo fantasma, na minha opinião. Não existe mais comunismo, né? Não existe. Aquilo que Karl Marx escreveu em 1848, no Manifesto, é algo que era daquela época, né? De lá para cá, o comunismo foi interpretado de várias maneiras, como por exemplo na União Soviética, como por exemplo em Cuba, como por exemplo no Vietnã, e como por exemplo na experiência no Chile, mais recentemente nos anos 70, e como mais recentemente ainda na Venezuela, enfim, mas nem de perto é aquilo que Karl Marx defendia no século XIX. Então, assim, falar de comunismo hoje em dia, de a luta de classes hoje em dia ser baseada no Manifesto Comunista, é algo que para mim funciona como um fantasma inexistente. Não existe mais essa possibilidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, por mais que esse governo esteja no poder há tantos anos com esse período entre Temer e Bolsonaro, né, de ausência, mas de fato foi o governo que mais fez em termos de redução da desigualdade, com programas como ProUni, como Bolsa Família, isso tudo. Agora, essa questão da taxação dos mais ricos, da reforma nos impostos, porque não faz sentido que uma pessoa que ganhe 100 mil reais por mês pague a mesma alíquota do que quem ganha
10 mil, 15 mil por mês, não faz o mínimo sentido. Isso é uma bandeira que esse governo já tentou levantar há muito tempo e não conseguiu. Porque não é interesse da Câmara aprovar uma medida dessa, porque muitas das pessoas que estão na Câmara e muitos dos apoiadores de quem estão na Câmara, leia-se quem faz o lobby na Câmara, para essas pessoas não interessa que haja essa reforma e que o rico pague menos. Então, talvez, desde 2003 para cá, nunca teve um momento onde essa oportunidade de se reduzir essa desigualdade esteve tão em pauta como agora. É a primeira vez que eu vejo isso. Então, assim, talvez seja o momento, sim, de discutir isso, não pensando em termos de o manifesto do Partido Comunista, isso não. Mas talvez você entender o momento do Brasil atualmente, que passados tantos anos, a gente tem que lembrar que nós fomos o último país do mundo a acabar com a escravidão. Então, quer dizer, a desigualdade é algo presente ainda no Brasil. A escravidão no Brasil acabou em 1888, quer dizer, faz muito pouco tempo. Então, algo tem que ser feito para acabar com essa desigualdade que ainda tem. Mas é através do IOF, Guilherme? Porque essa discussão, quando a gente fala em trazer uma seriedade para essa discussão, a seriedade eu não vejo quando o governo coloca o aumento da alíquota do IOF como forma de fazer justiça tributária. Como se o IOF, sendo aumentado, tivesse impacto somente nos ricos. É claro que não. Isso é a maior mentira, a maior balela de todas que vem sendo contada nessa história toda. Primeiro que a balela é que taxar grandes fortunas aumenta de sobremaneira a arrecadação e causa uma grande distribuição dessa riqueza para os mais pobres. É uma grande mentira. Todas as experiências nesse sentido foram fracassadas. A mais latente é a da França, no qual o imposto sobre grandes fortunas foi chamado inclusive de imposto inglês, porque fez com que as grandes fortunas migrassem da França para a Inglaterra, gerando mais arrecadação para os ingleses. E o IOF, a gente sabe muito bem, não é aquele imposto que vai incidir só sobre quem compra dólar, quem tem grandes investimentos em grandes fundos. O IOF ele vai encarecer o crédito principalmente para as empresas menores e empresas que repassarão esse aumento no custo do crédito para a ponta. Ou seja, o aumento do IOF vai fragilizar ainda mais o bolso do mais pobre. A falta de seriedade no debate, ela começa quando o governo coloca esse aumento do IOF como uma forma de se fazer justiça tributária. Quer fazer justiça tributária? Quer levantar de fato a bandeira? Por que não propõe na Câmara o tal do imposto sobre grandes fortunas e coloca isso no debate popular? Diego, coloca isso para os parlamentares debaterem. Não é através do IOF que se faz Pelo que eu estou entendendo do teu raciocínio, você está querendo dizer que o aumento do IOF não é o apanágio para a solução de todos os problemas, como se o fato de não ter permitido o aumento do IOF vai atrapalhar um governo que já está com uma dívida de 11 trilhões de reais e paga de juros anualmente 1 trilhão de reais e é o IOF que vai resolver? É isso que você está dizendo? E outra coisa que eu queria te falar também, será que toda a culpa se resume em jogar pobres contra ricos e dizer que o comunismo é um fantasma? Então, como não tem mais esse fantasma, deixa eu jogar os ricos. Eu tenho que arrumar um culpado. De fato... O culpado agora não é a burguesia. O culpado agora são os ricos e o culpado é o aumento do IOF que não aconteceu. É isso que você está dizendo? Porque o Guilherme Câmara está aqui protestando, até Escremacho está assim, fazendo assim com a cabeça, e eu estou entendendo o teu raciocínio. Vai um pouquinho mais adiante que eu queria ouvir um pouco mais. Ô Capês, essa questão dos mais ricos, como se o mundo fosse um jogo de soma zero, no qual os muito pobres não têm nada porque os bilionários têm muito dinheiro, isso não existe. O número de bilionários dos últimos 500 anos para cá aumentou de sobremaneira e também aumentou de sobremaneira o número de pessoas que saíram da miséria e ascenderam para classes sociais maiores. Ou seja, o dinheiro de um milionário, de um bilionário, não é um cofre do tio Patinhas, que está lá cheio de moedas, onde ele mergulha e fica lá curtindo sua fortuna. O dinheiro de um bilionário produz riqueza. O dinheiro de um bilionário gira a roda da economia. Recolhe tributos, gera empregos. Ou seja, eu quero mais bilionários aqui no país. Eu quero que as pessoas tenham, principalmente os bilionários de fora, tenham o Brasil como um lugar atrativo para os seus investimentos e não esse ambiente tóxico que se cria aqui para que essas pessoas tragam para cá as suas riquezas. Agora, de fato, esse debate não é travado de forma séria quando o IOF é tido como a grande panaceia para resolver o problema fiscal do Brasil. O problema fiscal do Brasil ele vai passar a ser resolvido quando os nossos dirigentes olharem da porta para dentro da máquina pública. Nós temos uma máquina pública extremamente cara, defasada, ineficiente e não se cogita em momento algum. Os cortes de alguns cargos comissionados que não produzem nada, a privatização de empresas estatais que dão prejuízo para os cofres públicos, nada disso se cogita. Muito pelo contrário, né? Noticiamos, repercutimos aqui na Jovem Pan há pouquíssimo tempo arrecadação recorde.
Então, eu gostaria até de colocar aqui na mesa de debate, principalmente para o Guilherme, que não deve concordar comigo, para a Thaís, que não deve concordar comigo nesse ponto, a questão da curva de Laffer. Existe um momento no qual não adianta mais você aumentar a arrecadação, porque você vai exaurir a capacidade contributiva de um povo que já paga muito imposto. O Brasil não admite mais aumento de impostos, ninguém mais aguenta pagar imposto por aqui. Muito bem. É o seguinte, também tem uma coisa. O rico que gasta o dinheiro dele não tem problema. O duro é o rico que enriquece com dinheiro público e gasta dinheiro público. Aí é complicado. Mas eu queria ouvir você, meu querido Guilherme, pelo que eu entendi nesse confronto, o ideal seria eliminarmos os ricos completamente do país, ficamos só com os pobres e com o Estado forte. Estado forte e sociedade fraca. É o modelo soviético, é Mao Tse-tung, é Kim Jong-un, é Fidel Castro, é aquele clown lá, o Maduro, Nicolás Maduro, todos eles vindo para o Brasil. É isso que você prega quando você, de maneira ostensiva, quase que hostilizando o Diego Tavares aqui, balançava a cabeça, gesticulava com as mãos, pedia a palavra? Já que você não quer ricos aqui no Brasil, com a palavra para sua réplica, Guilherme Câmara. De maneira alguma, aliás, a Thaís estava mais nervosa do que eu nesse momento, inclusive. Estava mesmo. Eu vou deixar ela por último, que ela vem com tudo. Não, de maneira alguma. O que eu acredito é o seguinte, não tem quais as opções que a gente tem na mesa nesse momento? Reforma administrativa é algo que não vai acontecer no Brasil tão cedo por um motivo simples. A Câmara não vai aceitar fazer isso porque para a Câmara interessa que o sistema político brasileiro seja do jeito que é. Porque são os deputados, inclusive, que são indicados para esses cargos, são aliados dos deputados que são indicados para esses cargos comissionados e tal. Então, reforma administrativa, nesse momento, eu duvido que seja aprovado. O governo tem que trabalhar com o que ele tem na mão. O IOF é uma medida plausível, aumentar o IOF no momento que necessita de arrecadação, porque se a gente vê, por exemplo, o que os economistas estão falando, qual que seria a outra opção? Muito economista fala cortar gasto social. E assim, entre aumentar o IOF, que de fato não é apenas para os mais ricos, mas principalmente para os mais ricos, ou é isso ou cortar gasto social. Entre aumentar o IOF e cortar Bolsa Família, cortar verba para educação, cortar verba para saúde, eu, nesse sentido, aí eu sou um bolchevique. Se isso é ser bolchevique, eu sou. Porque é muito mais importante você taxar o que está mais ao alto do que você cortar gastos. Seria melhor o governo ter mais autoridade e cortar os 64 bilhões de emendas parlamentares, que a gente sabe que tem rolo aí na maioria delas? Ou agora, se o nosso presidente está só viajando pelo exterior e não cuida da articulação interna, aí fica complicado, meu querido Guilherme Câmara. Então, eu vou discordar de você de novo, porque a gente está num regime onde o Congresso tem um papel muito importante. Não adianta, o regime presidencialista de coalizão é esse. Então, há muitos anos a gente discute isso. Ah, mas o governo é refém do Congresso? Sim, o governo é refém do Congresso. No Brasil é assim que funciona. O governo Fernando Henrique teve que fazer muitas concessões para aprovar a reeleição. O governo Lula, lá no primeiro mandato, teve que fazer muita concessão para não cair diante do mensalão. E agora o governo precisa fazer essas concessões para poder governar. E como que chamam essas concessões atualmente? As emendas parlamentares, que eu duvido, mas eu duvido mesmo que o Congresso vai querer perder esse benefício das emendas parlamentares. Então, de novo, o governo tem que trabalhar com o que ele tem na mão. Cortar a emenda está fora de cogitação. Pois é que eu acho estranho. Aí você vê que o presidente Lula ganhou as eleições, mas a maioria da população não queria necessariamente ele, porque isso se reflete na composição das forças do Congresso Nacional. Houve, claro, um desgaste muito grande na imagem do presidente Jair Bolsonaro, foi pau a pau a eleição, mas a maioria que votou, pode ser tanto no Bolsonaro quanto no Lula, talvez quisesse uma outra opção. E aí o Congresso Nacional não reflete a vontade popular com a tendência no Poder Executivo e cria toda essa dificuldade de gestão no Poder Legislativo. Mas, meu querido Sérgio Zagueiro, você ouviu atentamente a fala do Diego Tavares, você ouviu o Guilherme Câmara, e o Guilherme Câmara dizendo que é um governo que busca a justiça social. O governo está há 18 anos aí no poder. E nós temos hoje 60 milhões de pobres e 10 milhões vivendo na extrema pobreza no país. São 70 milhões. Se a finalidade era essa, às custas de uma dívida de 11 trilhões, ficamos um pouco distantes, não? Sem dúvidas. Quem é que tira a pessoa da pobreza? É o Estado? É o assistencialismo? É o valor que dá para a pessoa para ela conseguir sobreviver? Ou é o emprego? Ou é a geração de renda? Ou é fazer com que a pessoa consiga
adquirir recursos para poder garantir a sua subsistência. É emprego e renda. E quando você tem uma medida... E aí eu vou voltar aqui, eu vou discordar da Thaís, do Guilherme, do Diego, quando começou a falar de coisas que não tem relação nenhuma com a discussão. A discussão aqui é o seguinte, o governo, ele criou uma medida para aumentar recursos, aumentar impostos, sendo que o problema no Brasil não é esse. O problema todo que deve ser apontado e discutido é, será que essa medida que o governo federal apresentou através do Fernando Haddad, ela é boa para a economia? E quando eu falo economia, ela vai atingir quem mais emprega no Brasil? Porque quem mais emprega no Brasil não é o grande bilionário, igual eles estão aí num mundo à parte que eles estão discutindo agora. Isso é um mundo à parte que eles estão discutindo. Quem mais emprega no Brasil é o pequeno empreendedor, é o pequeno empresário, é ele que mais emprega. E sabe quem vai ser mais afetado com essa medida absurda desse aumento de IOF? O pequeno empreendedor. Então, o crédito vai ficar mais caro para ele, automaticamente ele não vai conseguir ter como garantir o seu negócio. E é esse negócio que está empregando você que está nos assistindo. É esse negócio que está empregando o teu primo, a tua tia, o teu filho, a tua filha. E aí vai gerar mais desemprego. E eu só trouxe isso à tona porque você comentou dessa questão da desigualdade. Para você reduzir a desigualdade, você tem que ofertar mais geração de renda. Para você ofertar mais geração de renda, você não pode tomar uma medida contrária aos principais economistas do país. Não é uma medida de Fernando Haddad, do governo federal, que vai apresentar soluções para reduzir a desigualdade social com o aumento de um IOF. Não é isso. Para você conseguir, você tem que juntar pessoas que tenham capacidade técnica para isso. Eu vi a FEComércio, eu vi a Associação dos Comerciantes, todos eles apontando de que, professores da FGV, todos eles apontando, essa medida vai afetar diretamente o pequeno empreendedor. Obviamente, quem mais emprega no Brasil é o pequeno empreendedor, portanto, você que está nos assistindo é o mais prejudicado. A gente tem que começar a discutir o Brasil de forma mais séria, gente, pelo amor de Deus, com mais técnica, não com esses... o Brasil é desigual por causa de períodos atrás. Não, acabou, tem solução para isso, sim, de forma técnica. Solução é saber votar. Thaís Cremasco, há dois modelos que foram apresentados aqui. Um Estado protetor, o welfare state, que arrecada tributos e presta assistência à população mais carente. Outro é o Estado que promove o crescimento econômico, intervém pouco. Com o crescimento, as empresas podem gerar mais emprego e a pessoa não precisa do assistencialismo. Ela mesma consegue o seu emprego. Qual dos modelos você prefere? Bom, primeiro... Pode prosseguir. Desculpa, caiu o microfone aqui. Primeiro, eu acho muito importante a gente entender que existe uma mentira sendo jogada aqui o tempo todo. A mentira é, o IOF vai atingir as pessoas pobres do nosso país. Não é isso que o governo, não é isso que numericamente está comprovado. Você está discordando dos principais economistas do país. Sim. Os principais economistas do país estão errados e você mas, Zagarino, essa afirmação? Mas, Zagarino, ela tem direito, Zagarino, ela tem direito de discordar. Não, tudo bem, mas discorde então, por favor, dados e evidências. Ela está dizendo que o que foi falado aqui não está certo. Você quer que ela concorda com você? Então não tem debate. Segundo, inclusive, o que o próprio ministro Haddad, então não estou tirando da minha cabeça, obviamente, mas diferente de tirar da nossa cabeça, obviamente, que vai atingir as pessoas mais pobres, não é verdade. E essa guerra do rico contra o pobre, não sou eu que estou inventando. Essa guerra já existe. Nós já vivemos num país onde a pessoa que compra arroz paga imposto sobre arroz e o jatinho não paga IPVA. Então, a gente já vive na guerra dos pobres contra os ricos. Não sou eu que estou inventando essa guerra. A questão é o discurso que está sendo enganando as pessoas para dizer, olha, você, trabalhador, classe média, será afetado com o aumento do IOF. Isso é falta de caráter. Né? Isso é mentir através, e não é nem de estatística, porque não foi colocado nenhuma estatística aqui. Né? Vai atingir, eu gostaria de saber como. Como vai atingir? Não vai atingir. Vai atingir aquela pessoa que ganha mais de 100 mil reais por mês. São essas pessoas que serão fortemente atingidas. Então, acho que tem que trazer a verdade. Não vai, da pessoa física não vai. Da pessoa física não vai. Mas cada um tem aqui, pessoa jurídica cada um tem direito, dá licença, cada um tem que expor a sua opinião. Ela teve espaço dela, vocês tiveram de vocês, ela expôs a opinião dela.
que, aliás, é uma opinião com a qual Gabriel Galípolo, economista indicado pelo presidente Lula e presidente do Banco Central, não concorda. Diferentemente da Thaís Cremasco, Gabriel Galípolo entende que isso pode afetar investimentos externos, a vinda de capital estrangeiro para o Brasil e pode enviar um mau sinal de que aqui existe controle sobre fluxo de capital, o que indiretamente, claro, prejudicaria os pobres com a redução do crédito, encarecimento do crédito e diminuição de oportunidades de investimento. Mas cada um aqui tem a sua opinião, o Galípolo teve a dele também.